Olá, esse vídeo aqui vamos fazer uma abordagem de lógica e programação em linguagem C, na parte de variáveis e operadores, operadores lógicos, cálculos e todo o conceito que tem para trabalhar com a linguagem C aí, utilizando lógica de programação. Então, assim, a estrutura de um programa em C, ela é um programa e de outros programas, de outras linguagens de programação, não somente o C, ela é composta por um conjunto de funções e procedimentos. Isso a gente conhece como blocos, tá? Então, a estrutura de programação em geral é sempre em blocos. O C trabalha em blocos também, tanto que, por exemplo, uma ideia como code blocks, que é a que a gente vai utilizar, códigos em blocos, então em blocos de código. Essa é a ideia de se trabalhar nesse nível de programação. Então, ela funciona em blocos e essas funções e procedimentos aí, que funcionam em blocos, elas, inicialmente, todo o processo na linguagem C, ele começa executando com uma chamada main, né? E essa chamada main aqui é um método que retorna algum valor. O main é principal, ou seja, é o método principal, onde vai ter toda a estrutura de execução da linguagem C. As linguagens de programação elas devem ser identadas, né, usando um tab, para que ela possa ser lida com maior facilidade, como um texto mesmo. Então, dá um parágrafo nele através de um tab para separar em blocos a execução de códigos e o que cada um faz, separada por esses blocos. Então, esse é o conceito da estrutura de linguagem C e também de outras linguagens. Tá? Ainda em estrutura, aqui tem um exemplo da declaração de bibliotecas. Todo código sempre começa com a declaração de bibliotecas. Se inclui essa biblioteca naquele projeto, naquele código que vai ser executado. Nela tem uma série de subprogramações já executadas que podem ser utilizadas para a linguagem. A principal que a gente usa é o stdio, é uma declaração de entrada e saída, e ela é o que permite que aquele terminal preto, branco, ele depende do sistema operacional que está usando, ele peça informações e a gente consiga interagir no formato do sistema, dispensando uma interface gráfica, o jeito mais fácil de programar. Bem, nós temos presente aqui a biblioteca stdlib. Essa também ela tem uma série de estruturas para a linguagem, mas não é uma que a gente vai utilizar com frequência nessas aulas. A biblioteca Include Match, ela é uma biblioteca que tem as funções matemáticas, através dela que já tem algumas funções pré-prontas, como por exemplo uma raiz quadrada ou uma potência, tu usa através das funções pré-criadas aqui e utiliza as funções. Depois a gente vai ver como usa, mas é um exemplo. Existem outros também, uma biblioteca de string para tratar textos ou até mesmo para converter em português, porque aqui nos códigos que a gente vai trabalhar nós não vamos usar cedilhas nem acentos, porque eu vou manter a estrutura em inglês para ficar mais fácil, mas também poderia ser colocado para resolver isso. Outra coisa também é esse barra barra aqui, ó. Esse barra barra representa comentários, ó. Então, isso é ignorado pelo código. Normalmente a gente coloca barra barra para identificar alguma coisa no texto do código, comentar alguma coisa que ela faz, ou para que serve, no caso, né? Ou para identificar algum ponto, alguma coisa. Então eu posso comentar, ou até mesmo comentar um código que eu não quero que execute naquele momento. Então é para isso que serve o comentário. Então é só colocar um barra barra e está tudo ok. O exemplo de estrutura, então, um método main, inicia com a biblioteca, inicialmente a stdio, e aí um método void, vazio, que retorna desse principal um valor vazio, porque o que vai interessar é a execução. Esse é o método principal para a programação. Sempre vai iniciar a biblioteca, o método main, e depois fecha o método main, abre e fecha. E aqui a estrutura do código. Declarações de variáveis inteiro ou float, é o que a gente vai trabalhar mais. Tem outras, mas são as principais, inteiro para números inteiros e float para números reais. Aqui no caso, então, tem um cálculo de números inteiros armazenando aqui através do sinal de atribuição em A. Nós vamos ver agora essas estruturas nessa aula. Então, as regras de identificadores de variáveis. Então, as variáveis podem ser identificadas por um texto, né? Então, ali elas vão identificar e nelas vai ser representado o endereço de memória. Então, são nomes que podem ser dados a variáveis ou funções. Então, esses são nomes que depois que a gente utiliza, eles não podem ser usados no código com outra definição.
Para escolher esse número aí, se preciso seguir esses nomes, é preciso seguir algumas regras. Então, o identificador aí, ele deve iniciar por uma letra, ou por um underline, né, underscore, né, underscore, né, de execução, um underline, tá? Pode ser iniciado por isso. A partir do segundo caractere é permitido letras, números e também underline, tá? Mas pode começar sempre com letras, tá? Nunca começar com números. Deve usar números significativos dentro do programa. Por exemplo, se eu vou armazenar notas de um aluno, eu vou chamar uma variável de nota. Se eu vou armazenar a idade de uma pessoa, eu vou chamar o nome de idade. Tem que ser lógico, né? Se eu vou armazenar números, então eu chamo a variável número. É um exemplo. Em C, ele é case sensitive, ou seja, ele tem diferença entre maiúsculos e minúsculos. Uma variável declarada como peso, com P maiúsculo, e peso com P minúsculo, são diferentes. Costuma-se usar maiúsculas e minúsculas para separar as palavras. Por exemplo, peso, começando sempre por minúscula, peso do carro. Então, é um nome composto, então separado aí, as maiúsculas delimitam o início e fim de uma palavra, tá? Começando com peso. Isso vem mais uma questão aí de indentação, de identificação de variáveis. Tem que ser diferente de comandos, então se existe algum comando, não pode. Por exemplo, ali o printf que a gente viu, não pode ter essa chamada aí nesse tipo. Deve ter no máximo 31 caracteres cada variável e pode conter números a partir do segundo caractere, tá? É o que eu já tinha falado anteriormente. Um exemplo então de variáveis, ó, int idade, com a letra maiúscula de seguir, contador, posso separar em vírgula, sempre tem que declarar o que vai ser usado, peso do carro, ó, botei com maiúsculo, mas também minúscula é uma regra também que pode ser usada, pode ser tudo minúsculo, ó, usuário underline 1, cor da página, raio do círculo, qualquer tipo assim. Do tipo float, quando for em reais, int quando for em inteiros. Quanto às variáveis, uma variável é uma posição de memória que pode ser identificada através do nome, que foi o que a gente viu. Então, o conteúdo alterado, ele é todo feito por um comando de igual, aquele igual de cálculo, esse comando é de atribuição. Então, quando eu faço um cálculo e recebo um valor, ele altera o valor na memória, ele apaga o que tem anteriormente e insere o novo valor. Então, por exemplo, se eu tenho uma referência lá de A recebe 3, ó, a atribuição, não interessa o valor que vai ter guardado na memória na variável A. Quando eu der um igual a 3, ele vai apagar e vai gravar 3. A mesma coisa acontece com B, eu vou buscar na memória numa sequência lógica, todo o código em C, ele é lido da esquerda para a direita como um texto, linha por linha. Então, o que ele já executou anteriormente já passou. Então, quando ele chega nesse ponto, ele já tem 3 armazenado lá na memória. Com esse aqui ele busca o 3, faz 3 vezes 2 e grava em B o resultado 6. O que acontece aqui? Eu tenho nesse próximo cálculo, na próxima linha, porque ele é sequencial em linha, eu tenho 3 mais o 6 mais o 2 ali, vou chegar então ao resultado 11 aqui conforme comentado. Tipos de variáveis existentes, então todas as variáveis aí em linguagem C tem um tipo, tá? E tem que ser definido aí de acordo com o valor que vai ser armazenado, o tipo de valor que vai ser armazenado. Cada uma ocupa uma quantidade de memória, então uma tabela aqui mostrando, ó, char, que é de caracteres, aceita letras e símbolos, guarda 1 byte por caractere, ó. E o %C é a representação dele dentro de um printf, dentro de um texto. A gente vai ver isso aí com mais calma. O inteiro, o tamanho aqui dos números inteiros que ele aceita, 4 bytes, %D representação no meio do texto. Float aceita esse tamanho de dígitos, né, do positivo ao negativo, com 6 dígitos de precisão, ou seja, um número 6 números depois da vírgula. 4 bytes também, %F. O double é a mesma coisa que o float, só que tem o dobro de precisão, então 8 bytes e aqui um %LF de long float, tá? Então essas representações aí. Nós vamos trabalhar em específico com int, que é de inteiro, e float é os principais que a gente vai trabalhar, né, nessas aulas. Operadores matemáticos é o sinal de menos, tá? Com atribuição de maior precedência, tá? Multiplicação asterisco, barra divisão, percente módulo, ou seja, resto de divisão, bastante utilizado também.
menos subtração, mais soma com menor precedência e o igual de atribuição. Regra é seguir a lógica desses caras aí para fazer os cálculos e execuções referente a esses elementos. Quanto à declaração de variáveis, né? Todas as variáveis declaradas têm que ser, para ser utilizadas, têm que ser declaradas antes. Não há como inicializar, fazer uma inicialização implícita, né, na declaração. Então aqui o exemplo de declarações, ó, do tipo inteiro, contador, float, double, char, ó, vários tipos. A declaração sempre posso declarar de várias formas na mesma linha ou repetir várias vezes a declaração, não tem problema, desde que eu declare só uma variável. Aqui as idades, e o double, que é a forma de declaração. Ó, também posso separar por espaços e fecho sempre com ponto e vírgula. Tá? Ponto e vírgula depois a gente vai ver. Ponto e vírgula funciona sempre depois de declaração de variável, printf, scanf e cálculos. É o único lugar onde vai finalizar com ponto e vírgula. Inicialização então de variáveis na declaração, tá? Então o arquivo cabeçalho ali, esse aqui é uma estrutura, ó. Eu inicializo ela como int e já atribuo um valor zero, ó, assim como eu posso fazer no float. Lembrando, ó, quando eu vou gravar um valor float, sempre ponto, porque ele está pegando aí da linguagem internacional, lá do inglês, então é ponto, a gente não usa vírgula. Ponto sempre para declarar float e double também. E as precisões que quer colocar depois da vírgula. Tá aí a estrutura aí de um código aí para receber os valores e gravar na memória. Constantes, né? Então, constantes são identificadores que não podem ter valores alterados. Então, tem uma forma de declarar constantes não só na inicialização, é usar o comando define, tá? Que é colocado antes do código-fonte. Então, eu posso define, ó, e coloco largura máxima 50. Então, esse valor aqui, ó, ele já vai sair com 50. Ó. Número de dias da semana 7, número de horas por dia 24, ó, valor de pi, tá? Então são algumas coisas que a gente pode usar. Então nesse caso, ó, o total de horas 10 vezes número de dias da semana 7, né, 70, e depois eu multiplico aqui por horas 24 vezes 24, os 70 vezes 24 para gravar a informação aqui. É um exemplo de cálculo com define declarando constantes que não se alteram. Então strings, uma string é uma sequência de caracteres entre aspas duplas, tá? Então um exemplo de uma string aí é essas aspas aqui, então esse aqui é um texto, tá? Isso é uma string. O %d no meio de um texto representa o valor de variável no meio de uma string, tá? O %f também serve para isso, tá? Tu pode imprimir uma variável de acordo com os cálculos e execuções que foram feitas no meio de um texto. /n quebra uma linha para transformar, deixar mais bonito o código ali, não ficar um em cima do outro as informações. Aqui está um exemplo então de um printf, então um exemplo de uma string apresentada na tela. Isso aí vai ser impressa a tela. O comando printf imprime esse valor na tela. Aqui também é um exemplo, um printf e aí um %d para representar um valor na sequência. Tá? Exemplos de printf, então, impressões, ó, eu posso ter declaração de duas variáveis, chamo um contador, ó, 10, passo um valor aqui e esse valor é representado aqui dentro desse %d. A mesma coisa aqui, ó, filhos, tá? Passo o %d ali, também vai representar esse valor. Então, Maria tem 3 filhos, vai ser o que vai ser impresso. A mesma coisa aqui, o valor da variável, 2.10 e um /n para quebrar a linha na hora de imprimir na tela. Alguns exemplos também aqui, duas variáveis aqui, faz a soma direta dos valores, a multiplicação desses dois valores, tá? E representa aqui, então ele vai pegar 7 vezes 3, vai dar 21 e vai aparecer na tela a altura total do prédio, 7 vezes 3, 21 metros. É assim que vai aparecer, essa é a representação. Então, de valores, ó, sempre separado com vírgula, representa esse valor. Se tiver mais de um %d, outro %d, tem uma variável, vírgula, outra variável em sequência. A sequência que vai sendo apresentada esses %ds ou %f no texto. Aqui é outro exemplo. Então, outro exemplo de impressão. Quando a gente trabalhar com float, às vezes a gente não quer que saia 6 números depois da vírgula, a gente pode fazer essas declarações aqui, ó, para colocar ali o %, por exemplo, aqui, e a forma que vai imprimir. Então, no caso, ó,
8 antes da vírgula, 4 depois da vírgula, ó, 4 valores. Aqui somente 1 depois da vírgula, ó, mesmos valores. É a forma de imprimir o valor. %F imprime sempre 6, tá? É sempre a mesma lógica. Função scanf, então. Uma função scanf, ele faz a leitura de dados digitados pelo usuário. Ele deve receber aí pelo menos 2 parâmetros separados por vírgula. Uma string no formato que define aí, até através de caracteres aí especiais, os tipos que devem ser impressos aí e as suas posições de linha, né? Variável é sempre precedida aí de um E comercial que recebe valores que vão ser gravados no endereço de memória. Então, assim, o %D é o formato do tipo string, ó, tá? E esse E comercial, antes de uma variável, ó, ele identifica o endereço de memória dessa variável, onde ele vai ser gravado, para depois poder buscar essa informação e gravar. O código é scanf %D idade. Exemplo de printf scanf, então, um programa aqui completo, esse aqui é um algoritmo que recebe peso e idade, tá? E ele calcula aí, faz um cálculo aí do peso mais idade dividido por 2, então faz uma média desses dois valores. Aqui ele pediu um %F porque é do tipo float, aqui um %D porque é do tipo inteiro. Então ele faz o cálculo e, lógico, no final ele imprime aqui o %F, né? Porque eu vou fazer uma soma e o média, tá? A declaração dele é de %F, ele também tem que estar declarado aqui. Nesse código não foi declarado, então daria um erro. Tá? Então essa é uma das coisas que tem que tomar cuidado. Ó, o média não foi declarado. Teria que ter sido declarado aqui no float para imprimir um valor float. Média vai ser o resultado desse valor.